quero repetir como terminei na primeira parte desse vídeo. Cristo veio ao mundo para salvar os perdidos. E Ele salva de fato todo e qualquer pecador que se arrepende e creia nele. E precisamos dar graças a Deus pelo seu plano de salvação, né? Pois sem que eu nada fizesse, herdei de Adão o dom do pecado, né, e da morte. Mas em contrapartida também, sem nada fazer, recebi pela graça mediante a fé, como cordeiro com Cristo, o dom da santidade, da vida, da justiça. Realmente, a graça de Jesus, que o levou a experimentar o sofrimento, a injúria, a morte, por amor de mim, pecador, é maravilhosa. Não foi por nenhum pecado que ele tivesse cometido, que ele sofreu e morreu, mas por ter escolhido livremente se identificar com os meus pecados, com os seus pecados, experimentando a morte no lugar deles, a morte que eu e você, que nós merecíamos, a morte que era nossa, para que pudéssemos ter a nossa dívida e a dos nossos pecados perdoada e pudéssemos então participar da sua vida divina. Assim, há pecado no desobediente Adão, mas há justiça no segundo Adão, o obediente Cristo. Em Adão há condenação e morte, mas em Cristo há salvação e vida. Há morte no mundo por causa de Adão, mas também há opção de vida em Cristo Jesus. Há juízo para a condenação no mundo por causa de Adão, mas também há graça e livramento da condenação em Jesus Cristo. E há muito mais suficiência de graça, por ser eterna e rica, porque procede de Deus, do que há pecado, porque procede do homem e está limitado ao tempo e está destinado a ser inteiramente destruído por Deus. Por isso se diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se recebemos o pecado como um dom de Adão, temos recebido também como um dom de Cristo a sua justiça. Para que não sejamos mais servos do pecado, mas servos da justiça. Cristo libertou de fato o crente da escravidão do pecado, pela sua fé nele. Por isso, tenhamos fé em Jesus Cristo. Porque crer nele para a salvação é crer que a temos por causa da sua morte e ressurreição em nosso lugar. Jesus morreu para que pudéssemos morrer para o pecado e para a condenação da lei. Ele ressuscitou dos mortos, para que possamos também ressuscitar dentre os mortos no último dia. Pela fé, somos unidos a Ele, tanto no que se refere à sua morte, quanto à sua ressurreição e vida. Fomos livrados do pecado para que pudéssemos ser feitos servos de Deus, da justiça de Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, 17, 20, ensina claramente que o crente já não é mais escravo do pecado. Consoante o ensino de Jesus sobre esta verdade em João, capítulo 8, 34 a 36. Em razão da libertação da escravidão do pecado, para sempre, o crente foi feito também, simultaneamente, servo da justiça para sempre, conforme se afirma o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 6, 18. E é por isso que agora, tendo sido feito servo da justiça, que o crente se preocupa permanentemente sobre o modo de vida que agrada a Deus. Por isso, é importante que a nossa história seja uma história ilibada, que possa salvar outras pessoas. Os pecadores sentem as dores e as consequências da quebra da comunhão com Deus quando pecam, porque já não são mais escravos do pecado, e sim da justiça. E é por isso que são convocados a servirem agora o seu novo Senhor, chamado Justiça. O pecado não tem realmente mais domínio absoluto sobre a vida do crente, porque este foi libertado da escravidão
do pecado através de Jesus Cristo. O crente não precisa necessariamente ficar sujeito aos comandos do pecado, desse pecado, né, que opera na sua carne, ordenando-lhe que desobedeça aos mandamentos de Deus, que se rebele, que minta, que furte, que cobice, que adultere, que odeie, que não ore, que não ame, que se deprima, que fique ressentido, que fique ansioso, porque o pecado já não é mais o seu Senhor, como era antes de ter sido libertado por Jesus. Pois que morreu também para o pecado, quando morreu juntamente com Jesus. Pela sua graça, é impelido agora a praticar a justiça do reino de Deus. A justiça de Cristo, que lhe ordena que ore, que confie, que espere, que obedeça, que suporte, que seja sincero, que seja verdadeiro, honesto, fiel, que ame, que seja manso, que tenha domínio próprio, que descanse em Deus, que não fique turbado, que não fique ansioso, magoado, ressentido. Antes, que perdoe, assim como Deus o perdoou em Jesus Cristo. O crente, queridos, foi livrado de um cativeiro para outro cativeiro. Ele foi transportado do cativeiro do pecado para o cativeiro da justiça. Ser servo da justiça é ser verdadeiramente livre, porque é nesta condição que pode agora o pecador e poderá perfeitamente no porvir fazer a vontade de Deus. E fazer esta vontade é ter o poder para fazer aquilo que é bom e aprovado. É nisso que consiste a verdadeira liberdade. A de ser e fazer aquilo que foi planejado por Deus para que sejamos e façamos. Isto é ser homem, ser filho de Deus na verdadeira acepção da palavra. Quero repetir. Isto é ser homem, ser filho de Deus na verdadeira acepção da palavra. Cristo conquistou esta liberdade para os filhos de Adão, caídos e cativos no pecado. Pela identificação deles, pela fé, com a sua morte, ressurreição e vida. Libertados agora do pecado, eles são verdadeiramente livres para poder fazer a vontade de Deus. Daí o apóstolo Paulo dizer na sua carta aos Romanos 6,14 que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Vemos assim quão precioso e necessário é que cumpramos a ordem de nosso Senhor, de pregarmos o Evangelho a todos, em todo mundo, porque não há nada mais importante do que isso, que seja digno do interesse e aceitação por todos os homens de boa vontade. A minha oração, queridos, para você que está me vendo, né, através desse vídeo, é que você possa ser encorajado pelo Espírito Santo de Deus a sair em campo para pregar a mensagem do Evangelho. E não só pregar usando palavras, ou distribuindo folhetos, ou abrindo a Bíblia e proferindo sermões evangelísticos. Não, mas atendendo essa convocação com a sua própria vida e história. Para que, olhando para você, as pessoas digam: ali vai o Evangelho que eu quero aceitar. Então, querido, que a sua vida, a sua história existencial, possa marcar tão profundamente a ponto de apontar Cristo às pessoas. E que em você, os desviados e desgarrados possam visibilizar uma pessoa que tenha jeito de Deus, a cara de Deus, o cheiro de Deus, e que seja filho de Deus. Deus te abençoe. Amém.